Shalom, Boker Tov, bom dia. Hoje, 1º de janeiro de 2023, no calendário grego-romano, no calendário judaico, 8 de Tevet, de 5.783. Estou aqui com um estudo em mãos sobre as profecias que não se encaixam na pessoa de Jesus para os cristãos evangélicos em geral e para os messiânicos Yeshua. Zacarias 12 e o transpassado. Olharão para mim a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. A quem se refere? Para que possamos entender esta passagem, não devemos isolá-la do seu contexto, pois é exatamente isso que sempre fizeram e ainda fazem aqueles que são mal intencionados e que ainda iludem as pessoas com suas fantasiosas interpretações bíblicas. Analisemos então Zacarias 12 desde o início. Zacarias 12, verso 1. O peso da palavra do Eterno acerca de Israel. Fala o Eterno, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Nossa pergunta, acerca de quem é esse texto? É acerca de Israel ou acerca de Jesus e Yeshua? A resposta é óbvia. A passagem é acerca de Israel e ninguém mais. Já no início da palavra profética, temos informações claras sobre quem se trata. Não há lugar aqui para fazermos com que a profecia diga respeito a outro personagem. Zacarias 12, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém, um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também de Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Nossa pergunta, a passagem é ainda para cumprimento futuro ou já se cumpriu? Jerusalém já foi colocada como copo de atordoamento para todos os povos em redor? O que significa a expressão copo de atordoamento nesse caso? Já houve o cerco contra Jerusalém, ou Jerusalém, como queiram? Simulação de possível resposta. Você fez 3 perguntas, às quais respondemos agora. A passagem já se cumpriu, e Jerusalém foi posta como copo de atordoamento durante o cerco romano contra a cidade no ano 70, era comum. Nossa resposta. Bem, acredito que você esteja enganado, pois Jerusalém não foi posta como copo de atordoamento para todas as nações no ano 70 da era comum. E também, de acordo com Zacarias 12, verso 3, o próximo verso, todas as nações virão contra Jerusalém, e não apenas uma Roma, como ocorreu no cerco do ano 70 da Era Comum. Assim, a palavra ainda está para se cumprir. Nota, a expressão copo de atordoamento é usada como uma simbologia para o juízo divino. Confira Isaías 51, verso 22, Jeremias 25, versículos 15 ao 17. O copo ou cálice é simbolicamente cheio de bebida inebriante, que intoxica as nações, fazendo-as sucumbir, não podendo mais permanecer. Em Zacarias 12, versículo 2, a expressão anuncia o castigo e a punição divina sobre os opressores de Israel. Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Nossa resposta. De acordo com a passagem acima, Hashem fará de Jerusalém uma pedra pesada para todas as outras nações, repetindo a mesma ideia da expressão copo de atordoamento. A pedra pesada também transmite a ideia de fardo, de alvo, de pesadas preocupações e de grandes temores. É o que vemos hoje diante de nossos olhos. Jerusalém e as disputas que a envolvem preocupam as nações e faz com que a região seja sempre destaque nos noticiários. Note agora a parte grifada do nosso texto. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos. Será que isso aconteceu algum dia no passado? Aconteceu por acaso no ano 70 da Era Comum, quando Roma invadiu Jerusalém e a destruiu completamente? De forma alguma.
pois o profeta Zacarias diz claramente que naquele dia, quando a profecia se cumprir, todos os que tentarem erguer a pedra pesada, Jerusalém, serão gravemente feridos. O hebraico diz cortados em pedaços. Sabemos que não foi isso que aconteceu com Roma no ano 70 da Era Comum, quando invadiu Jerusalém. Muito pelo contrário. Logo, a profecia ainda está para o futuro. A parte final do verso afirma que todas as nações da terra se ajuntarão contra Jerusalém naquele dia, fato que jamais ocorreu. Mais uma evidência de que essa profecia deverá ainda cumprir-se no futuro. Zacarias 12, versículo 4. Naquele dia, diz o Eterno, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Nossa pergunta: o que temos de acordo com o verso acima? Um cenário de guerra ou um cenário de crucificação? Boa pergunta. É óbvio que temos aqui um cenário de guerra, onde todas as nações formarão uma aliança para atacar Jerusalém. E isso não tem nada a ver com crucificação. Já vimos anteriormente que tal cenário jamais ocorreu. Está ainda no futuro. No mesmo verso, notamos que o profeta afirma que Hashem, Deus, abrirá seus olhos sobre Judá. Esta expressão significa proteger, velar por alguém, cuidar, conforme 1 Reis 8:29, Neemias 1, verso 6 e Terrilim, Salmo 32, versículo 8. O Altíssimo protegerá Judá, o povo judeu, conferindo-lhe uma grande vitória sobre os opressores. Mais uma vez, vemos que isso não aconteceu no ano 70 da Era Comum, quando Judá, ou o povo judeu, foi derrotado por Roma. Espanto 1, loucura 2 e cegueira 3 são os 3 tipos de pragas que cairão sobre os opressores dos judeus naquele dia e também sobre os seus instrumentos de guerra. Notoriamente, os mesmos tipos de pragas com as quais os israelitas seriam feridos no caso de desobediência. Deuteronômio 28, verso 28. Após ter bebido do cálice de atordoamento e de ter sido ferido com as punições descritas aqui, o povo judeu obterá a vitória sobre os inimigos, pois chega finalmente a hora da retribuição prometida aos seus opressores. Confira Isaías 51, versículos 22 e 23. Zacarias 12, verso 5. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no eterno dos exércitos, seu Elohim. Os chefes de Judá, os dirigentes do povo judeu, confiarão na eleição divina de Jerusalém, reconhecendo que sua força está justamente aí. Note que, embora o termo chefes de Judá seja plural, a frase que dizem está no singular. Os habitantes de Jerusalém são a minha força no eterno dos exércitos. Isto será importante na sequência de nossa análise. Nossa pergunta: por que, embora use a expressão plural chefes de Judá, o profeta usa o singular quando relata a frase que eles dizem? Zacarias 12, verso 6. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho entre gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Vemos nesse verso que o Eterno os capacitará, os chefes de Judá, os líderes do povo judeu, com poder e força militar sem precedentes, destruindo os povos ao redor que ameaçavam Jerusalém, assegurando que a cidade permanecerá habitada em seu próprio lugar. Nossa pergunta: a vitória do povo de Hashem aqui ocorre pelas mãos dos chefes de Judá ou pela intervenção de Jesus? Ótima pergunta, né? Para os internautas analisar, né? Se é pela intervenção de Jesus, por que Hashem capacitaria os chefes de Judá com grande poder? Quem devorará os povos ao redor, à esquerda e à direita, como se fosse um fogo? Os chefes de Judá ou Jesus? Zacarias 12, verso 7.
Também o Eterno salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. A declaração de que o Eterno salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi não se engrandeça sobre Judá, traduz o pensamento de que a salvação das mãos do opressor ocorrerá de tal forma que nenhuma parte da nação poderá se exaltar sobre a outra, e que essa redenção será trazida não pela mão do homem, nem pelo poder humano, mas sim por virtude da intervenção objetiva de Hashem na história do seu povo. A expressão as tendas de Judá significa, na verdade, a fragilidade da nação como um todo. Tendas ou cabanas são habitações temporárias, frágeis e que denotam fraqueza e coisas passageiras. As cidades de Judá, frágeis e incapazes de se defenderem, serão salvas primeiramente e Jerusalém logo em seguida. Zacarias 12, verso 8. Naquele dia o Eterno defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como David, e a casa de David será como Hashem, como um anjo do Eterno diante deles. No conflito com as nações, o Eterno defenderá aos habitantes de Jerusalém por meio dos chefes de Judá, como vimos anteriormente. Os fracos, designados em hebraico como Hanikshal, traduz a ideia de alguém que tropeça. Confira 1 Samuel 2, versículo 4. Aquele que cai na batalha, estes se tornarão como David, o mais bravo herói de Israel. Confira Shemuel Aleph, 1 Samuel 17, 34, 2 Samuel 17, versículo 8. Os fortes, designados aqui como a casa de David, serão como Elohim, Deus, diante dos habitantes da cidade. Eles agirão como anjo do Eterno, que no passado ia adiante das hostes de Israel, ferindo os egípcios e outros inimigos do povo de Hashem. Êxodo 23, verso 20, Josué 5, versículo 13. A ideia básica aqui é a coragem e a valentia que tomará conta de todos da nação, em especial de sua liderança. Ao dotar os habitantes da cidade de um poder extraordinário e sobrenatural, Hashem destruirá assim a todas as nações que tentarem atacar Jerusalém. Zacarias 12, versículo 9. E naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Nossa pergunta: isso já ocorreu ou ainda vai acontecer? Será que Deus já tratou de destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém? As nações já sofreram a pesada derrota profetizada aqui nos dias de Jesus? Será que algum dia no passado, especificamente no tempo de Jesus, todas as nações da terra tentaram invadir Israel ou destruir a cidade santa e o povo judeu? Gostaríamos que nos mostrassem isso com evidências bíblicas e históricas, se possível. Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, de bondade, né? Não gosto dessa palavra graça. Poderia ser bondade. Espírito de bondade e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão por ele como quem pranteia pelo único filho. E haverá lamentação amarga por causa dele, como a lamentação amarga pelo primogênito. Nossa pergunta: esta profecia já se cumpriu ou está ainda para o futuro? Simulação de possível resposta. Sim, já se cumpriu. Talvez citem João 19:37. O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes. Nossa resposta: se tal profecia já se cumpriu, como você acaba de afirmar, peço que nos explique examinando o resto do verso. Zacarias 12, 10. Se tudo o que ali está já se passou. Por exemplo, 1. Já foi derramado o espírito de bondade e de súplicas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém? Você pode provar isso pela mesma passagem de João 19. Como isso se deu? Não vemos no relato de João ninguém recebendo o espírito de bondade e de súplicas, nem o povo, nem os acusadores de Jesus e nem os soldados romanos. Aliás, o texto é claro
que, ao contrário de se lamentarem ou chorarem por ele, os soldados, assim como o povo e os salteadores que com ele foram crucificados, escarneciam e zombavam dele. Mateus 27, 40 ao 44, Marcos 15, versículos 29 ao 32, Lucas 23, versículos 36 e 37. Parece isto com o comportamento de alguém que recebeu o espírito de bondade e de súplicas? Não parece ser isto que o profeta Zacarias previu. Note também que, segundo o livro de Atos, o Espírito foi derramado não sobre os habitantes de Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, como Zacarias disse que ocorreria. De acordo ainda com o livro de Atos, o Espírito foi supostamente derramado sobre os que já criam em Jesus. Atos 2, versículos 1 ao 4. Que lógica haveria em pensar que primeiro os habitantes de Jerusalém receberiam o Espírito e só depois é que se converteriam a Jesus vendo o mesmo traspassado? Isso, de maneira alguma, condiz com o que se anuncia no NT. Simulação de possível resposta. Veja que muitas pessoas choraram quando Jesus foi crucificado. Lucas 23, 27. Nossa resposta. Independente do fato de que certas pessoas tenham chorado na crucificação de Jesus, o fato permanece. O pranto e o lamento a que Zacarias faz referência é consequência direta do derramamento do espírito de bondade e de súplicas sobre o povo, o que vimos não ter ocorrido no dia da crucificação. Além disso, é importante notar que no caso de Jesus, o choro e o lamento se dão antes da crucificação. Lucas 23, versículo 27. Na profecia, o povo chora depois de contemplar aquele que foi traspassado. Zacarias 12, verso 10. E como um resultado direto do derramamento do espírito de bondade e de súplicas sobre toda a nação, e não sobre uma dúzia de pessoas. A casa de Davi está incluída assim como os habitantes de Jerusalém e as famílias da casa de Natã, de Levi e de Simei e todas as demais famílias, conforme Zacarias 12, versículos 11 ao 14. Zacarias fala de choro e lamento por toda a nação, e não só ali entre uma dúzia de pessoas. E como veremos, o choro e o lamento não é por terem rejeitado ou crucificado ninguém. Não é então um choro de arrependimento como sugerem os intérpretes cristãos. É, na verdade, um choro e lamento de luto por aquele, os chefes de Judá coletivamente, que caiu traspassado na batalha. De acordo com Ezequiel, quando será derramado o Espírito sobre Israel? Quando eu tornar a trazer-lhes de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o eterno seu Elohim, vendo que eu os fiz ir para o cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o eterno Elohim. Ezequiel 39, versículos 27 a 29. O profeta Ezequiel afirma que, primeiro, Hashem tornará a trazer Israel dentre os povos e só depois derramará seu espírito sobre seu eleito. Ainda no próprio livro de Yehezkel, Ezequiel, vemos que o Eterno ressuscita Israel, retirando-o de seus sepulcros, símbolo do exílio, fazendo com que o povo se estabeleça e só depois vem sobre ele o Espírito. Ezequiel 37, versículos 8 a 10. Assim, o peso da evidência profética aponta para o fato de que Israel deve estar já congregado dentre os povos, para que só então o eterno Elohim envie sobre ele o seu Espírito. Logo perguntamos, isso de fato ocorreu nos dias de Jesus? Será que Israel, as 12 tribos e Judá, Israel, já estava congregado como povo nos dias do fundador do cristianismo? Sabemos que não, pois apenas parte da tribo de Judá estava presente naqueles dias. As outras tribos jamais estiveram congregadas por mais de 2.700 anos. As outras tribos, que constituíam o antigo reino do norte, jamais retornaram e até hoje encontram-se na dispersão, sem esquecer
que algumas décadas depois de Jesus, até mesmo o restante de Judá seria ainda disperso, quando da destruição da Cidade Santa no ano 70 era comum. Em resumo, a profecia ainda não se concretizou. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de bondade e de súplicas. Como vimos, isso só poderá ocorrer quando da restauração completa do reino de Israel, conforme Jeremias 31, versículos 8 ao 9 abaixo. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los eis aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Amém.